trazer então uma breve introdução sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Carta que está sendo lida nos cultos. Isso para que os irmãos tenham em mente todo um aspecto histórico, o contexto daquela igreja, que era uma igreja muito novinha, né? Para que então, durante a leitura, os irmãos consigam aprender um pouco mais, compreender um pouco melhor o texto, tirar algumas aplicações para a sua vida, né? Para que os irmãos façam essa leitura já com a mensagem central da carta em sua mente, né? E quando a gente lê o texto bíblico com o seu contexto já em mente, com a sua mensagem central em mente, a leitura então ela começa a criar cores em nossa cabeça e nós conseguimos entender um pouquinho melhor o que o texto realmente quer dizer. Então, antes de continuar, só queria dar um parênteses aqui, antes de ir para a introdução dessa carta. Amados, nós estamos vivendo, infelizmente, tempos em que as escrituras elas estão sendo relativizadas por alguns grupos que se dizem cristãos, e muitos até estão falando em ressignificar a palavra de Deus para que ela de alguma maneira se molde melhor à nossa sociedade. Isso é um absurdo total, e eu quero aproveitar então esse início de vídeo e reforçar e incentivar os irmãos a darem prioridade para a palavra de Deus na sua casa, né, na sua vida devocional e nos cultos públicos. Nos dias que nós estamos vivendo, a igreja ela precisa se levantar. Irmãos, nós precisamos nos levantar e dizer que a Bíblia ela é suficiente para nós. A gente tem que repetir a velha verdade que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Onde ele diz que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa, em primeiro lugar, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, meus irmãos, essa palavra de Deus, a gente tem que voltar a dizer, a erguer a bandeira, dizendo que ela é imutável. É a palavra do Deus Todo-Poderoso, é a palavra infalível, é a palavra inerrante. E como disse Billy Graham, a Bíblia ela é mais atual que o jornal que vai sair amanhã de manhã. Então, por isso, meus irmãos, agarrem-se a essa palavra, leiam-na, ouçam-na. Ela é a voz do próprio Deus falando aos homens. Vamos orar? Eterno Deus, eu suplico a Ti, Pai, essa noite, que Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente para o conhecimento da Tua palavra. E que apesar de mim, Senhor, a Tua igreja seja abençoada e edificada, Pai, para que o Teu nome seja glorificado através da vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos então para esse breve estudo introdutório da carta aos Tessalonicenses. Há, sem dúvidas, muito conteúdo e muitos detalhes que eu não vou ter tempo de expor aqui, de falar aos irmãos, porém eu espero que de alguma maneira eu consiga contribuir, de alguma forma com a vida de vocês, para que vocês possam ser abençoados por essa breve introdução. A igreja de Tessalônica era uma igreja muito nova. Eu ouso dizer que era uma igreja também próxima ao ideal. Sabemos que não existe uma igreja ideal. O dia que tiver uma igreja ideal, se nós entrarmos para ser membros dessa igreja, a gente já estraga esta igreja. Mas a igreja de Tessalônica era uma igreja próxima ao ideal, pelo que a gente lê nas Escrituras. Esta igreja ela é uma alegria para o apóstolo Paulo, e ele deixa isso registrado no capítulo 1, versículo 2, no capítulo 2, versículo 13, no capítulo 3, versículo 9. A gente vê que Paulo dá graças a Deus pela maneira de como aquela igreja respondeu ao seu ministério, ao seu trabalho naquela cidade. E falando um pouquinho da cidade, Tessalônica era uma cidade muito importante, uma cidade muito rica. A posição comercial daquela cidade, ela atraiu também uma colônia muito grande de judeus com uma sinagoga.
né? E lá então foi o lugar onde muitos gentios tementes a Deus foram atraídos primeiramente do paganismo para o judaísmo, né, para o monoteísmo judaico, e do monoteísmo judaico para o cristianismo, né? Então, essa Tessalônica, né, ela é uma das poucas cidades que ainda existem desde a era apostólica. Ela existe ainda hoje, né? E hoje ela tem aproximadamente aí 1.100.000 habitantes, né? Essa igreja ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, e meus irmãos, ele fundou essa igreja em menos de um mês, né, durante a sua segunda viagem missionária. Você pode ler a respeito disso no livro de Atos, capítulo 16 ao capítulo 18. Ela foi fundada aí pelo apóstolo Paulo no verão do ano 51. A carta, então, como a gente pode perceber, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, e a gente vê essas evidências da escrita paulina, em primeiro lugar, na maneira de que a carta foi escrita, né? E já logo no início da carta, capítulo 1, versículo 1, no capítulo 2, versículo 18, a gente vê que a carta é de autoria paulina. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava em Corinto. A igreja de Tessalônica, ela era composta de convertidos dentre os judeus, gregos devotos, né, e mulheres nobres. A gente vê um pouco disso retratado em Atos capítulo 17, versículo 4. A gente vê também em Atos 17 que Paulo lhe ministra na cidade por 3 sábados. Porém, o tempo de permanência do apóstolo naquela cidade provavelmente foi maior. Calcula-se um tempo de 3 a 6 meses. Uma vez que no capítulo 2, versículo 9, a gente vai ver que Paulo trabalhou para o seu sustento e ainda ele teve tempo de permanecer nessa cidade e de receber 2 ofertas enviadas pela igreja de Filipos. Você vai encontrar isso em Filipenses, capítulo 4, versículo 16. E a maneira de como o evangelho chegou nessa cidade, de como Paulo chegou lá, a gente, pensando nisso, a gente já pode tirar algumas lições desse contexto. A primeira lição é que Deus ele usa pessoas para fazer a sua obra. Pessoas dedicadas, pessoas dispostas a obedecer às instruções do Senhor e compartilhar o Evangelho, independente do lugar, independente da cultura, independente da circunstância. O Senhor usa pessoas. E, em segundo lugar, meus irmãos, nós não podemos esquecer que o Evangelho ele ainda é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Para fundar a igreja de Tessalônica, Paulo não precisou de um mês. O poder de Deus, através da mensagem de Paulo, era evidente. Logo no início da carta, no capítulo 1, versículo 5, Paulo diz a esses irmãos: nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo. Sabe, meus irmãos, um dos motivos, creio eu, do fracasso de muitas igrejas ao compartilhar o Evangelho hoje em dia e não obter resultados, é que o Evangelho, muitas vezes, ele é proclamado somente em palavra. Somente em palavras, mas não há vida nesse Evangelho. Não há empolgação, não há relacionamento intencional. Não há fervor no coração daqueles irmãos que estão proclamando. Não há aquela paixão ardendo no coração pelos perdidos e pela glória de Deus. Nós precisamos sempre, meus irmãos, alertar as nossas igrejas por uma busca constante do poder do Espírito Santo em nossa vida, a fim de que a mensagem do Evangelho chegue aos ouvintes, não somente em palavras, não somente em conhecimento intelectual, mas no poder do Espírito Santo. É isso que fazia a diferença no ministério do apóstolo Paulo. E é essa a diferença na vida de muitas igrejas hoje em dia. Voltando a falar sobre mais alguns aspectos dessa carta, ao que parece, lendo o capítulo 2, versículo 14, o capítulo 3, versículo 13 e 4,
a gente pode ver que havia perseguição a essa igreja. E logo no início, no capítulo 1, verso 8, Paulo vai dizer que, apesar das dificuldades que eles enfrentavam, a reputação da fidelidade desses irmãos se tornou conhecida. Então, a fidelidade desses irmãos em meio à dificuldade se tornou conhecida, era um testemunho da obra do Senhor na vida dessas pessoas. Outro aspecto muito forte dessa carta, e eu creio que é o pano de fundo mais forte dessa carta, é a respeito dos mortos e do arrebatamento, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Provavelmente, olhando o contexto de perseguição, das dificuldades, da fidelidade daqueles irmãos, provavelmente um número razoável de cristãos já havia morrido. Você vai ver no capítulo 4, versículo 13, Paulo dizendo que não queria que eles fossem ignorantes com respeito aos que haviam morrido, para que eles não se entristecessem como aqueles que não têm esperança. Meus irmãos, nessa carta, o apóstolo Paulo ele enfatiza o papel importante da segunda vinda de Cristo. Tanto que se você for ver, se você olhar na sua Bíblia, em todos os 5 capítulos da carta, Paulo faz referência à parousia, ou à segunda vinda de Jesus Cristo. Você vai encontrar isso no capítulo 1, versículo 10. Você vai encontrar isso no capítulo 2, versículo 19. Você vai encontrar a referência à segunda vinda do Senhor no capítulo 3, versículo 13. No capítulo 4, versículo 16. E você vai encontrar outra referência no capítulo 5, versículo 23. Meus irmãos, 1 Tessalonicenses, ela nos dá um vislumbre magnífico de como vai ser esse glorioso dia, como vai ser esse maravilhoso dia. Ele nos dá um retrato dessa viva esperança, desse consolo para todo cristão que sofre. Essa carta ela é uma rocha inabalável para todo cristão. E para terminar, eu quero ler com os irmãos onde Paulo dá esse retrato, pinta esse retrato da segunda vinda do Senhor. No capítulo 4, verso 14 ao verso 18, onde Paulo escreve: Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aqui é a esperança que nós temos, que o cristão que dorme, que morreu, ele já está na companhia do Senhor, e o Senhor trará eles em sua companhia na sua segunda vinda. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos a palavra do Senhor, isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, eu não consigo ler esse texto, me perdoem, mas eu não consigo ler esse texto sem me emocionar com essa maravilha e com esse breve vislumbre que Paulo nos dá. É magnífico isto. E a mensagem maior dessa carta, a mensagem do texto de 1 Tessalonicenses, é um encorajamento à Igreja do Senhor para uma vida piedosa. Essa carta está nos encorajando a termos uma vida de santidade, mesmo em tempos de incertezas como os que nós estamos vivendo, tendo em vista a esperança da manifestação iminente de Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Senhor em 1 Tessalonicenses para a igreja. Que possamos estar agarrados a essa mensagem.
viver de maneira piedosa em dias maus, tendo em vista a esperança da manifestação de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de vivermos cada dia para a honra e glória do seu nome. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz. Um grande e forte abraço em Cristo Jesus a todos os irmãos. Amo vocês.